turma, beleza? Eu recebi algumas mensagens lá no Instagram. Queria até agradecer, a galera tá se engajando bastante com alguns assuntos que eu venho postando aí. E olha pra tu ver que insano como você ser diferente. Diferente, eu digo, não fazer o que a maioria faz você se destacar de forma muito rápida. Não sei se tu já parou para analisar. Apenas tem um dado que diz que apenas 1% da população brasileira ganha acima de 10 mil reais por mês. Parece até um pouco de absurdo, né? Então 99% das pessoas, elas vivem com um salário ou uma renda familiar abaixo de 10 mil reais. E aí, se tu parar para analisar, o que será que essas pessoas que estão nesse 1% estão fazendo? Hoje as pessoas, elas apedrejam cada vez mais quem tenta fazer algo diferente. E quando eu digo fazer algo diferente, eu não estou falando para você ficar fazendo dancinha na internet ou, enfim, pintar o cabelo e fazer palhaçada. Mas você fugir do padrão que 99% das pessoas exercem, né? Trabalhar CLT, enfim. Você já parou para analisar isso? Que apenas 1% da população brasileira ganha acima de 10 mil reais. Isso não faz você pensar e refletir que você está seguindo o padrão, e esse padrão que você segue não é um padrão que vai fazer você ser grande ou se tornar uma pessoa diferente das demais. Você simplesmente faz parte de um todo que segue o fluxo natural da vida, sem se questionar, que segue a manada, né? Você simplesmente está seguindo a manada. 99% das pessoas tem um resultado parecido. E se parar para analisar, a gente, para fazer parte desse 1%, você realmente precisa tocar o foda-se mesmo. Você literalmente tem que pensar fora da caixa e sair desse sistema, sair desse ciclo vicioso, aonde você vive num sistema de doutrina que dificilmente você consegue enxergar isso. Mas esse sistema, ele existe. Por isso que 99% da população tem um resultado parecido. Você já viu aquele ditado quando você era criança e a tua mãe te pedia para ir em algum lugar e tua mãe falava: não, mas você não é todo mundo. Você questionava, né? Ah, mãe, mas todo mundo vai em tal lugar, mas você não é todo mundo. E no final das contas, na tua vida adulta, você se tornou igual a todo mundo. Você se tornou uma pessoa que não faz o que precisa ser feito. Você se tornou uma pessoa que ganha praticamente igual a todo mundo, porque 99% das pessoas ganham abaixo de 10 mil reais. E para você ter uma ideia, 83% da população vive com um salário médio familiar de até R$ 3.500. Então é um absurdo, cara.
E aí quando você vê alguém postando algum conteúdo para ensinar você a sair desse sistema, você acha que essa pessoa está querendo se aproveitar. Cara, se você parar para refletir isso, não é que essas pessoas estão colocando conteúdo na internet para trapacear, enfim, eu não sei o que você pensa sobre isso. Mas hoje em dia é tão difícil você encontrar pessoas que estão realmente engajadas a buscar a evolução, que até você vender um conteúdo de qualidade, um curso, um treinamento, uma mentoria, é muito difícil, porque as pessoas elas não estão buscando conhecimento. No próprio canal do YouTube existem diversos canais que ensinam de graça, e esses canais dificilmente conseguem crescer ou monetizar, porque as pessoas elas não estão interessadas em buscar conhecimento, buscar um conteúdo que vai fazer ela sair dessa manada de 99% que não tem resultado. E analisa comigo o seguinte: esses 1% que tem resultado, eles entenderam o que a grande maioria busca. E a grande maioria busca estímulo rápido, dopamina barata. Quando você entende isso, você começa a se posicionar do outro lado da moeda. Você entende os padrões de busca da pessoa, o que essas pessoas gostam de comprar. E aí você se posiciona do lado que não consome, você deixa de ser um consumidor e você começa a ser um criador. E você foi feito para isso, né? Por isso que a própria Bíblia diz, né? A própria Bíblia diz que você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você não foi feito para consumir o tanto de coisa que você consome, e sim para criar. Porque através das suas criações, outras pessoas serão atingidas. E aí que você começa a se destacar e começa a fazer parte do 1%. Porque esse 1%, na maioria das vezes, eles nem consomem aquilo que eles produzem. Mas eles sabem muito bem que 99% da população está buscando aquilo. E a maioria das coisas que a população no geral compra são coisas que desencadeiam essa dopamina barata. Então a maioria dos conteúdos que a galera busca na internet, seja conteúdo de pornografia, scroll infinito, né? Rolagem infinita da tela. Quem produz conteúdo para esses 99% entenderam isso e vendem muito para esse tipo de pessoa. Eu acredito que a maioria não consegue nem entender como que funciona o algoritmo das redes, né? Sem você perceber, você está sendo induzido a comprar algo, porque você, ao invés de buscar conteúdo que te ajude a crescer como pessoa, na maioria das vezes você fica buscando conteúdo de consumo. E o algoritmo rastreia esse comportamento teu e começa a te encher de conteúdo. E quando você menos espera, você passa horas ali consumindo esse conteúdo, muitas vezes gastando dinheiro
comprando coisas. E dificilmente a galera consegue ver dessa forma. Começa a analisar o seguinte: quando você estiver procurando algo, vamos supor que você fez uma pesquisa relacionada a marketing digital, vendas online, ou você pesquisou algum produto, um boné, uma camiseta que seja. O algoritmo da rede social que você pesquisou isso, ou até mesmo o próprio Google, ele vai rastrear esse comportamento teu e automaticamente vai começar a aparecer diversos anúncios patrocinados para você desse mesmo conteúdo. Então a rede, ela é usada como uma rede de anúncio. A rede social, ela não é para você socializar, porque ninguém socializa com ninguém ali. Ali é muito mais uma vitrine de produtos e uma vitrine de uma vida ilusória que as pessoas colocam ali. Por isso que a grande maioria das pessoas aparentam ter uma vida de sucesso nas redes, mas 99% é mentira. Começa a observar isso, começa a identificar esses padrões para que você fuja desse sistema. E ao invés de você consumir, comece a criar algo. Eu tenho certeza que você tem alguma habilidade que pode ajudar diversas pessoas. Só que muitas vezes você, ao invés de colocar essas habilidades em prática, você simplesmente continua consumindo. E existem pessoas que precisam do conteúdo que você carrega. Só que muitas vezes o medo vai te bloquear, a necessidade de aprovação vai te bloquear, porque pode ter certeza que qualquer coisa que você postar na internet ou qualquer coisa que você queira vender, as pessoas vão te criticar. Mas eis a importância de você nunca parar de se movimentar, porque a cada passo que você der, você vai se distanciar dessa matrix, você vai se distanciar desses 99% que estão somente consumindo algo e não estão fazendo nada de diferente. E você vai ver que lá no final tudo vai valer a pena. Sempre mentalize isso. Se eu pudesse dar um conselho, hoje em dia ser diferente é um privilégio, porque a grande maioria tem um resultado de merda e a grande maioria nem sabe o que está fazendo direito. E essas pessoas são facilmente manipuladas e elas nem percebem que são manipuladas. Mas é isso aí. Mais uma reflexão do dia.